Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vinda a mais um vídeo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor e hoje review desta lente aqui, AFS Nikkor DX 12 a 24mm f4G ED, aquela boa e velha sopa de letrinhas de toda lente Nikon. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Explicando as Lentes Nikon, onde eu trato um pouco de toda essa sopa de letras das Nikons. Então é uma lente AFS, ou seja, ela tem um motor de foco nela, assim ela não depende de você ter um corpo com motor de foco. Então qualquer das câmeras linha 3000, 5000, 7000, todas as APS-Cs ou DX Nikon podem funcionar com essa lente normalmente. Ela é DX, portanto para câmeras APS, ou como a Nikon chama, DX. Mas você pode encaixá-la numa full frame e você vai ter uma vinheta muito pesada em 12mm, então você vai ter que cortar o arquivo. Você pode pôr a sua câmera em modo DX, que reduz a resolução e já corta em volta, mas em 22mm ela chega a cobrir o sensor full frame, dependendo da abertura e de como você está utilizando, um diafragma um pouco mais fechado e ela em 22mm, ela cobre bem o sensor full frame. Não acho que vale a pena pensar nessa lente como uma lente para full frame, porque afinal de contas você tem ótimas lentes 20mm 1.8, por exemplo, da Nikon, que é uma excelente grande angular para full frames Nikon. Tem 24mm também, então não vejo como uma opção. Mas para quem usa corpos APS-C DX, essa aqui é uma lente muito interessante. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então ela é uma AFS, ela é DX, comprimentos focais de 12 a 24mm, ou seja, de 18 a 36mm, não é isso? Porque o corte da Nikon é de 1,5 fator de corte. Tem um vídeo aqui no canal, tudo que você precisa saber sobre fator de corte, porque não importa que a lente foi feita para sistema APS DX, você aplica o fator de corte nos comprimentos dela para saber o que é o enquadramento equivalente caso a lente estivesse numa full frame. Então, a 12-24 equivale em full frame a 18 a 36mm, que são comprimentos bastante usuais em grande angular para fotografias de paisagens, para fotografia de arquitetura, para fotografia de eventos, quando você vai fazer aquela geral panorâmica com um monte de gente, com salão e tudo mais. Então são comprimentos muito usuais dentro da fotografia de eventos de arquitetura, de paisagens. É uma lente pequena, vocês estão vendo ela aqui na D7500, então ela não é uma lente grande, não é uma lente pesada. Ela tem uma ergonomia interessante porque aqui na frente você tem um anel de zoom, um anel de foco, e você tem um espaço aqui na frente onde você pode segurar. Então a pegada fica muito boa, porque você opera a câmera com a mão direita, suporta o peso com a esquerda, tendo onde pôr seus dedos sem esbarrar nada. E isso é bastante bom. Vamos colocar algumas fotos dela aí para vocês verem em mais detalhes enquanto eu passo os dados desta lente. É uma lente com 11 elementos ópticos divididos em 7 grupos. 3 desses elementos são elementos asféricos, 2 elementos são elementos de baixíssima dispersão, né, os elementos EDs. Ela tem um diafragma de 7 lâminas arredondado. Ela consegue um foco mínimo em 30 centímetros, o que permite closes interessantes. Pesa 465 gramas e tem um filtro de 77 milímetros de diâmetro. É uma lente bem construída, com foco bastante rápido e silencioso. É bem silencioso mesmo, tá? Vou ligar a câmera aqui. Ó, vou colocar bem no microfone. O apitinho da câmera, né? Mas o barulhinho do motor de foco é bem pequeno. Se desligar o bip da câmera, você não vai ouvir quase nada. O que faz com que, se tiver uma gravação de vídeo no ambiente, por exemplo, o barulho de focalização dela não vai criar grandes problemas na gravação de vídeo. O que mais? Da lente, no caso. Em termos de comandos no corpo dela, só tem o botão de foco manual e autofoco, e os anéis de zoom, a escala de distâncias de focalização, que está numa posição boa e é bastante suficientemente legível. Não tem escala de profundidade de campo aqui, mas muito pouca gente usa escala de profundidade de campo hoje em dia. Ela não gira o elemento frontal e nem fica protuberante,
Então você dá o zoom e ela não muda de tamanho, você pode rosquear filtro aqui que ela não vai girar o filtro nem nada. Então para o uso de um polarizador, por exemplo, não tem giro aqui da frente. É uma lente muito legal, com uma qualidade de imagem que eu achei bastante boa. Vamos ver algumas fotos que eu fiz com ela e depois eu volto a comentar sobre a qualidade de imagem. Vale dizer que esse e outros vídeos sobre Nikon aqui no canal são um oferecimento da Portsar, e na loja Portsar essa lente, essa aqui que é seminova, mas olhando você não diz que essa lente teve qualquer uso, com o parasol, aqui está sem o parasol para facilitar para a gente mostrar no vídeo, mas com o parasol dela, com tampinha, tudo, ela está por menos de R$3.000 na Portsar. Então a relação custo-benefício para quem usa corpo DX de câmera, como é o caso aqui da D7500, eu acho muito boa a relação custo-benefício dessa lente. A qualidade de imagem dela eu achei bastante boa desde f4, que é a abertura máxima dela, só que em f4, principalmente assim de 16 até 12 milímetros, você vê uma queda de nitidez que eu posso chamar de acentuada nas bordas. O miolo da imagem é bastante nítido desde f4, mas há uma queda acentuada de nitidez nas bordas. Não tanto quando a gente está chegando lá nos 22, 24 milímetros, mas mais para 16 até 12 milímetros. Nesse sentido, isso começa a melhorar quando a gente fecha ela de 4 para 5.6 e melhora mais ainda quando a gente chega em f8. F8 e F11 é o ponto ideal de trabalho dessa lente e que coincide com a maior parte dos usos, que quando a gente fotografa paisagem, fotografa arquitetura, você trabalha muito em F11, a abertura acho que mais usada para arquitetura e paisagem é em torno de F11 e é quando a gente está no ápice óptico dessa lente. Para os fotógrafos que forem utilizar elas em eventos, de repente aquela foto com um grupão de pessoas num ambiente para mostrar aquela equipe de uma empresa dentro do ambiente da empresa, ou casamento com os padrinhos, com todo mundo, as madrinhas e a igreja, você vai usar o ambiente mais as pessoas, aí muita gente vai estar trabalhando mais em F4, F5.6. Vale a pena você ter aquele grupão de pessoas mais centralizados para deixar que essa queda de nitidez afete mais o que? O ambiente, a arquitetura de entorno das pessoas. Não prejudica a foto, não é uma queda de nitidez que você olha e fala, nossa, isso virou um borrão esquisito, mas é uma queda perceptível em F4, até 5.6 ainda é perceptível, em F8 você já vai muito tranquilo. Pela faixa de preços dessa lente, eu acho um desempenho muito bom. E a gente vai ter, por exemplo, quando você quer uma nitidez de borda a borda numa câmera DX, é mais interessante você usar lentes de full frame, porque como você vai cortar a área de entorno e aproveitar o miolo da imagem, você acaba tendo nitidez de borda a borda. Queda de nitidez no sentido das bordas de uma lente sempre vai acontecer. E nesse sentido, só não acontece usando uma lente full frame numa câmera DX porque você está cortando fora um pedaço da imagem. Mas se a lente é DX para uma câmera DX, você vai perceber essa queda de nitidez para as bordas, que no caso de uma grande angular vai acontecer mais até por conta da curvatura do elemento frontal que gera a curvatura de plano, que se conhece na fotografia, porque existem lentes como lentes macro, que têm elementos menos arredondados para fazer um plano de focalização mais efetivamente plano, e quanto mais curva é a lente, mais você tem uma curvatura do plano de foco. E é isso que faz a queda de nitidez nas bordas. Mas, fechando o assunto, que aqui não é para a gente fazer um vídeo só sobre ótica, eu achei essa lente muito boa para todas as câmeras DX Nikon. Eu acho ela bastante comparável com aquela EFS 1022 da Canon, ou seja,
melhor em ótica que aquela EFS 1018 da Canon, que é mais baratinha, e bastante comparável com a EFS 1022. Só que a 1022 ela tem um negócio interessante que é assim, ela tem mais nitidez nas bordas do que essa lente. Por outro lado, a EFS 1022 da Canon tem mais aberração cromática. Então, você ganhou numa qualidade, perdeu em outra, no final dá na mesma. Ou seja, você vai chegar nos resultados parecidos. Por essa razão, que eu estou comentando da 1022 porque é uma lente que eu tive, eu usei muito em arquitetura, eu usei muito em paisagens, eu tenho inúmeras fotos feitas com aquela lente, e assim eu posso dizer que esta atinge um patamar de qualidade igual ou até um pouco melhor do que aquela, e sendo assim, ela já atende a necessidades profissionais das mais variadas, quando numa boa câmera DX como essa. Então, operada com boa técnica, você atinge qualidade sem nenhuma dificuldade. Deixa eu colocar aqui o olho no meu roteiro para ver se eu não esqueci de nada. Gostei da lente. Se eu tivesse uma Nikon DX, é uma lente que eu compraria como grande angular com toda a certeza do mundo. A distorção dela é bem controlada. Tem, como toda grande angular, tem algum grau de distorção, mas ela é bem corrigível com perfil no software, né? Na hora que você vai converter o arquivo RAW. E se vai usar JPEG direto da câmera, tem no menu da câmera para fazer a correção. Tem um tanto de vinhetagem, de novo, algo corrigido por software ou corrigido na câmera se você está usando JPEG. Falei tudo, menos de R$3.000 lá na Portsar, nesta que está nas minhas mãos, vai ter link na descrição desse vídeo, caso a Portsar ainda não tenha vendido ela quando você chegar a este vídeo, corre lá e pega essa oportunidade, ou de repente eles têm outra, receberam outra lá, com tampinha, com tudo. É uma lente que eu gostei bastante. Existem vantagens num corpo DX em termos de tamanho da câmera, em termos de peso da câmera e o tamanho e peso das lentes. Se eu pegar o equivalente a isso, pegar uma 17-35, 16-35, mesmo de abertura f4 como essa, a lente fica maior e mais pesada. Então existem vantagens em usar um sistema DX APS e essa é uma das melhores opções que eu já testei de grande angular para sistema APS DX da Nikon. Tá joia, minha gente? Passa lá no meu Instagram, me segue por lá, se curtir minhas fotos, se gostou, gosta do meu trabalho, curte as fotos por lá, comenta, me segue também no Twitter, você pode comprar os meus cursos de composição em fotografia, curso de fotografia em preto e branco, e lembre-se que você pode sempre contar com os serviços da Portsar, tanto loja como a assistência técnica, os links estão na descrição desse vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau.